aí, podcasters? Estou aqui no escritório de advocacia, juntamente com Elaine Dias, que fica situado, aliás, aqui no centro de Pato Branco, na rua Osvaldo Aranha 762. Seja bem-vindo, Elaine, aí no Daí Patocast, a deriva, aí comigo, aí, vou trocar uma ideia aí contigo sobre a tua experiência, do porquê, o motivo de direito e advocacia, né, esse ramo aí tão importante na sociedade. Se apresenta aí para nós e conosco, para falar um pouco da tua história também, como isso iniciou e por que advocacia, direito nessa área. Então, olá, boa noite. Boa noite. É um prazer estar recebendo aqui no escritório para a gente fazer essa gravação. Obrigado, né, pela receptividade. E, enfim, o direito, eu falo que ele sempre esteve meio que enraizado nas minhas veias. Eu comecei a trabalhar na área jurídica com 18 anos, quando recebi um convite para trabalhar em um cartório civil aqui no Fórum. E eu, 18 anos, não sabia muito o que fazia ainda, e lá eu tive a oportunidade de entender o que realmente, qual era a carreira que eu queria seguir. Então, eu sempre falo que o escrivão que me convidou à época para trabalhar com ele foi o meu grande mentor. Então, assim, tenho uma gratidão gigante. Hoje ele já é falecido, o Ayrton Vendrúsculo, ele é o escrivão do cartório que eu trabalhei 10 anos com ele. Então, assim, me proporcionou trazer uma bagagem, uma experiência com que eu tivesse convicção da área que eu queria seguir no futuro, que era a área jurídica. A área jurídica. Para quem é leigo como eu, assim, Elaine, como que a área jurídica, eu vou fazer direito. Tem vários setores, nichos, como que você fala, para você escolher no final? Sim. Quando você faz o curso de direito, muitos pensam, vai ser advogado. Sim. Né? Mas eu sou uma eterna defensora do curso de direito também, porque o curso de direito ele te dá um leque de oportunidades. Então, você pode simplesmente advogar, você pode prestar consultoria, você pode fazer um concurso para magistratura, para juiz, para delegado, para promotor de justiça. Tem um leque de possibilidades que ele traz para você, de profissões que você pode seguir, tendo o curso de direito. Nossa, dentre eles, assim, tem a consultoria, depois a OAB, quando você está fazendo direito, no caso, você já escolhe no decorrer do curso qual área você vai seguir, ou após o OAB, antes do OAB? Durante o curso você já vai tendo, assim, uma ideia do que você quer, né? Sim. Durante o curso você já vai tendo uma ideia do que você quer fazer, ou muitos já entram fazendo o curso de direito pensando, não, eu vou querer fazer magistratura, quero ser juiz. Sim, já entra focado naquilo. Sim. Muitos acabam decidindo depois. Até porque, para você fazer um concurso para juiz, um concurso para delegado, um concurso para promotor, você tem um período podemos dizer, entre aspas, de experiência, que é um período de 3 anos que você tem que estar no exercício regular do direito. Né, para você poder prestar, é uma fase que você precisa passar para poder prestar o concurso. Entendi. Então, todo esse leque, então, dá para escolher após, então. E você escolheu fazer pós também, além do direito, né? Sim, que o direito ele é muito amplo. Então, assim, a gente tem que delimitar algumas áreas para você trabalhar. Então, assim, eu fui fazendo especializações para mim ter um domínio maior em determinada área para poder atender de uma forma melhor os nossos clientes. Dentre os quais tem o Código de Defesa do Consumidor, né, Elaine, que você também fez aí. Me conta um pouco aí dessa questão. Você trabalhou no Procon por um período, né? Como foi aí o processo aí nessa questão aí que você, além de ter feito pós-graduação nessa área, e entender muito, e depois em gestão pública também, né? Que logo a mais vamos trocar uma ideia sobre isso, mas agora sobre essa questão do Código de Defesa do Consumidor. O Procon, o que seria o Procon, resumidamente, Elaine? Então, o Procon ele é um órgão municipal. Existe Procon municipal, estadual, né? Mas nenhum por exemplo, o Procon estadual ele não tem uma hierarquia em relação ao Procon municipal. Sim. Então, cada órgão ele é independente. O que acontece? O Procon estadual e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, eles trazem diretrizes de trabalho para que você consiga trabalhar em consonância com as normas, né, do SNDC, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, o Procon de Pato Branco,
Ele é um órgão municipal da Prefeitura de Pato Branco e atende os munícipes, as pessoas que moram em Pato Branco, ou, porventura, pessoas de outro município, até de outro estado, que compraram produtos em lojas de Pato Branco e acabaram tendo algum problema. Então, atende essas pessoas, ou consumidores de Pato Branco, ou fornecedores de Pato Branco. Sim. E quais são os clientes, o público que o Procon mais atende? Assim, são idosos, uma faixa etária, e quais são os problemas que mais preços, algo assim que seja enganoso, digamos assim, pelo comerciante, pelo comércio? Qual é a gente não classifica como clientes, né? As pessoas que procuram o Procon, né? A gente classifica o cidadão. Os cidadãos, todo cidadão aqui, ele pode se utilizar do serviço do Procon. Então, comprei um produto, ele apresentou um defeito, não consegui resolver diretamente com a empresa fornecedora, com a empresa que me vendeu o produto ou com o fabricante do produto, então ele deve procurar o Procon, que o Procon ele vai tentar intermediar um acordo, tentar encontrar uma solução para o problema do consumidor. Né? Então, nós tratamos como consumidores todos aqueles cidadãos que procuram o Procon para ter o seu direito garantido. Eu falei cliente, consumidor que procura ajuda, né? Normalmente acontece pela internet. Eu creio que hoje em dia, após a pandemia, Elaine, muita gente comprou, né? Está comprando pela internet, é problema de não chegou. Com a pandemia mudou muito o perfil do consumo, né? Então, assim, muitas pessoas passaram a comprar produtos pela internet. Sim. E com isso também veio o maior número de reclamações. Então, muitas vezes o produto chega com um problema, ou outras vezes o consumidor comprou o celular. Sim. O celular chegou na mão do consumidor e o consumidor olhou aquele produto lá, não era exatamente o que eu queria. Ele tem o direito de arrependimento. Ele tem 7 dias para se arrepender daquela compra. Olha aí, pessoal, direito de arrependimento. Direito de arrependimento. Porque às vezes a imagem que eu tá largando uma coisa e chega na hora é outra, né? Tem essa questão dessa enganar, né, o público no geral, e alguns fazem isso, sim, né? Toda a questão de se cuidar. Ou muitas vezes o consumidor ele não gostou mesmo, né? O produto chegou, ele não era aquilo que ele esperava, né? Exato, também então pode ser isso. Ele tem 7 dias para exercer o direito do arrependimento. Então como que funciona? Ele entra em contato com a empresa por e-mail, por telefone, quais são os canais que a empresa disponibilizar, né? E ele entra em contato e ele fala, olha, quero exercer o direito do arrependimento. Então, a empresa vai fornecer um código de rastreio para ele devolver o produto e automaticamente a restituição do valor que ele pagou. Nossa, então, pessoal, 7 dias aí, arrependimento aí. Caso a empresa, Elaine, não consiga, não dê retorno, aí tem que entrar no Procon. Procurar o Procon. Para isso mesmo que sabe. Então. Procurar o Procon, ou se ele não quiser procurar o Procon, ele pode buscar o auxílio de um advogado, né? Sim, também claro. Com atuação na área de direito do consumidor. Com certeza. A gente sempre fala para procurar primeiramente o Procon, porque é uma via administrativa sem custo para o consumidor, né? Sim. Não tem nenhuma despesa. É o público, né? Ele é direcionado para o cidadão, né? Ele é mantido com recursos do município. Não tem custo para o cidadão. E ele também é um tratamento mais rápido, mais célere, né? E a pessoa que trabalha lá são todos preparados para melhor atender, tirar dúvidas e tudo mais. E tem o poder de chegar à empresa, levar um processo, como que funciona daí a questão do Procon? Muitas vezes, quando o consumidor procura o Procon para tentar resolver um problema, e a empresa se nega a resolver o problema, e no momento de proferir uma decisão, de fazer uma análise, o responsável pelo Procon, no caso eu, quando estive lá, ou hoje a doutora Alessandra, que é a nova diretora do Procon, verificar que existe a possibilidade que houve uma falha da empresa fornecedora, a empresa fornecedora pode receber uma multa. Em razão da não prestação da assistência técnica, de não prestar o serviço para o consumidor. Então, a empresa ela fica passível de uma multa. O Procon também tem poder fiscalizatório, fiscalizar filas de bancos, supermercados, postos de combustíveis. Então, no caso, quem trabalha lá no Procon, eles vão, tem um pessoal ali que sai da parte externa, então, para fazer toda essa questão do supermercado, filas. Eu posso lhe falar pelo período em que eu estive dentro do Procon. Nós tínhamos toda uma equipe, né, estruturada para fazer o atendimento do consumidor,
nós tínhamos uma equipe que era uma equipe administrativa, nós tínhamos uma equipe de fiscalização, uma equipe que era das audiências de conciliação, sim. E a equipe da direção, que daí era eu quem exercia, que era responsável pela aplicação das penalidades ou talvez do arquivamento de uma demanda e também pela administração do órgão. Não, claro, é uma dúvida assim, que eu acho que o pessoal de casa que está assistindo também tem, né? A questão é uma equipe então que vai externo, vê e confere, questão de filas de demora do banco, demora do supermercado, algo que eu não sabia, assim, sabe como que funcionava, achava que era só isso. Acho que pode até falar que é uma equipe multidisciplinar, né? Claro, sim. Eu digo, olha que interessante, não espera chegar ao público, vai ver o preço, né? Às vezes fala promoção, alguma coisa dá errado, né? Sim. No supermercado, loja, comerciante, tudo, tem toda uma lei, né? Sim, e é tudo regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tudo regido. Então é uma lei federal, né? O PROCON ele fica obrigado a respeitar o Código de Defesa do Consumidor e um decreto também, que é o decreto do processo administrativo. Sim. Daí tem todo o decreto, funciona como nele? Esse decreto ele traz todas as normas de que forma que o PROCON, que os órgãos de defesa do consumidor devem proceder para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Show de bola, então, pessoal aí. Agora, Elaine, você teve um período, saiu o ano passado? Eu saí no início de abril do ano passado, Isso. fazendo um ano agora, próximo mês completo um ano, já que me desliguei do PROCON. E você também, experiência tua na questão política, então, que você também é pós-graduada gestão pública, né? Sim. O que é gestão pública, resumidamente, aí para nós, aí, Elaine? Você imagine uma empresa privada, certo? Você tem uma empresa e você é o proprietário, você é o administrador, você é responsável pela gestão daquela empresa. Então você imagine um órgão público, né? É totalmente diferente. Por exemplo, eu quero comprar essa planta aqui para o meu escritório. Eu vou lá e compro essa planta. O dinheiro, o recurso público, não é bem assim que funciona. Eu tenho todo um procedimento. Se eu recebo uma verba, aquela verba ela tem que ser específica para aquela situação. Eu não posso pegar aquela verba da compra, por exemplo, de medicamento e colocar para compra de material na área de educação. Tá aí uma coisa, Elaine, que exato, as pessoas que eu não sabia até então, e o pessoal de casa, provavelmente alguns não vão saber, ou a grande maioria, que vai para educação, mas se você não pegar para o entretenimento, por exemplo, não tem como tirar ali, ou vai para o esporte, ou não vai para o lugar nenhum. A verba, quando a verba vem com aquela destinação, ela tem que ser usufruída, ela tem que ser utilizada naquela destinação a que ela se propõe. Porque o público fala, vai para saúde, não é assim, né? Vai pra saúde. Se o administrador, o prefeito, o governador, o presidente, ele destinar aquela verba de forma inadequada, ele pode sofrer um processo de improbidade administrativa. Eu acho que isso, Elaine, eu estou chamando de Elaine aqui para os íntimos, doutora Elaine. Fique à vontade, isso aqui batendo um papo mesmo. Então, Elaine, assim, eu acho que as pessoas, não sei se faltou prefeitos passados, enfim, vereadores, a questão política de explicar, porque eu nunca ouvi essa questão de explicar o motivo. Estão lá investindo na quadra de futebol, sendo que a saúde está precária, por exemplo, há 10, 20, 30 anos, né, diferente de qual o prefeito estava no momento. Mas isso não foi explicado o motivo, eu só posso ali. Talvez falte essa explicação. Falta a população entender esses pontos, né? Porque quando a verba, quando é feito o orçamento anual da administração para o ano seguinte, então é feito toda uma estimativa de gasto do que vai ser utilizado dentro daquele orçamento que a prefeitura mantém. E você não pode fazer um desvio de valor. Aquele valor tem que ser utilizado para aquela finalidade. Sim, é isso. Então, se sobrar, infelizmente sobrou. Né? Eu não posso desviar para aquela outra Não dá para, sobrou aqui, vou levar ali para o bairro X, Y, Z, investir na saúde, não pode, senão o administrador, o prefeito, como eu disse, o prefeito, o governador, o presidente, quem for o administrador, vai sofrer uma ação de improbidade administrativa. Então essa questão de gestão pública com a gestão privada, né, Elaine? É uma privada, você vai e compra para o teu escritório o que você achar melhor, sem problema algum. Sem problema algum. Já na gestão pública não, eu tenho que fazer licitação, eu tenho que passar por vários processos. Na hora de fazer o pagamento, não é simplesmente só pegar lá do banco e pagar, não, eu tenho que empenhar aquele pagamento.
para daí passar pelo processo de pagamento. Então é tudo muito complexo. Burocrático. Burocrático. Você acha, Elaine, que a questão burocrática do Brasil e no mundo, né, não acho que não é só no Brasil, é uma questão como que você vê isso, daria para melhorar, não é? Eu acredito que daria para melhorar, porque isso acaba engessando muito o trabalho. Sim. Eu posso falar porque, como eu estive trabalhando, tenho minha experiência no trabalho público, não só aqui dentro do PROCON, mas eu trabalhei também dentro do Ministério Público do Estado do Amapá. E em um determinado período eu trabalhei na área administrativa também, e a gente percebe que essa burocracia que a lei nos traz acaba engessando o trabalho. Sim, então, muitas vezes, o administrador ele tem vontade, ele quer fazer, ele quer resolver o problema, mas a legislação, a lei proíbe ele de fazer aquilo. Dá aquela empacada legal, né? Ela assim, não vai, né? Tem outra também que eu estava lembrando agora, que também, vou querer doar. Sou empresário e quero doar. Também tem uma questão que não aceita. Também. A prefeitura não é, a prefeitura ou o órgão público, ele não é todo e qualquer tipo de doação Sim. que ele pode receber. Olha só, né, que algo meio que fora da curva isso, né? Assim, tem que ter um projeto, tem que ter tudo feito através de projetos, Sim. programas, feito estudo de viabilidade técnica. Então, por que você acha que é isso? Por que é legislação? Não tem o porquê acha, o porquê disso? Você acha, tipo, o motivo disso, assim, não receber, deu algum problema lá atrás? Que daí não Eu acredito que a lei, ela foi feita com uma forma em que ela entenderia que seria eficaz, Sim. até para tentar evitar desvios de recursos públicos e dinheiro público, porque mesmo assim a gente sabe que, a gente vê nos noticiários, a gente viveu aqui períodos em que nós tivemos um impeachment no Brasil, então, em que, infelizmente, maus gestores, né? E daí a lei veio justamente para tentar criar essa blindagem para que não ocorra isso tudo. Sim. Mas, em contrapartida, acaba engessando. Acaba engessando e fica esse impasse, né? Quer fazer, não consegue, legislação e tributos também tem, né? Sim. Que é inúmeros, né? Que não é não só no Brasil também, né? Nem é uma reclamação, uma constatação, né? Acho que todo mundo, até inclusive no escritório, tem os tributos também, o que é normal. Sim, a gente paga o alvará, paga a vigilância, a gente paga a nossa taxa da OAB. Paga tudo. Tem, aliás, uma coisa, Helena, a taxa da OAB, eu sei que tem em cima, muitas pessoas não sabem, não vou perguntar valores, né? Se for padrão, até eu posso perguntar, se for padrão, assim, todos os advogados pagam OAB a taxa anual? Os advogados iniciantes, que a gente chama os advogados que têm menos de 5 anos de inscrição na OAB, eles têm um valor diferenciado já como uma forma de incentivo. Entendi. Passou de 5 anos é um valor único para todos os advogados, independente do tempo de carreira. Anualmente. Aí você tem a possibilidade de, no início do ano, pagar com um desconto, que a OAB te concede, ou você pode pagar parcelado também, ficar a critério do advogado. Só algo que vira a minha cabeça também pode ser que as pessoas tenham curiosidade, nem dúvida, né? Algo assim. Elaine, e aqui aquele tópico lá, a experiência tua, você foi candidata, né, a vereadora. Como Sim. foi o processo? E você pensa também futuramente, nos próximos 4 anos, voltar a fazer acontecer essa parte aí, como foi a experiência? E quais os projetos, se bem que até lá vai ter muitos outros pela frente que você vai ter em mente, né? Sim. Mas como foi pra ti? Então, eu sempre corri muito de política. Sim. Eu sempre corri muito, não gostava de falar de política, então sempre corri muito. Quando eu trabalhei dentro do Ministério Público do Estado do Amapá, eu comecei a viver muito a política institucional, que em qualquer órgão existe. Então, tinha política institucional porque lá precisava, a cada 2 anos, eleger um procurador-geral de justiça. Então, tinha todo o processo eleitoral ali dentro. Sim. O Tribunal de Justiça tinha lá o processo eleitoral para escolher o novo presidente do tribunal. E o estado do Amapá, a questão política é muito forte. Eu falo que lá não tem como você não se apaixonar por política, você vivendo lá. Uhum. Porque lá você vive política 365 dias do ano. Só um parênteses, você morou lá? Eu morei 8 anos lá. 8 anos lá? 8 anos em períodos intercalados. Pode voltar, desculpa, interromper você. Eu não achava que você estivesse morando em Pato Branco em si, então ficou um tempo lá. Eu lá. Fiquei um tempo lá, fiquei 4 anos lá, voltei para Pato Branco, depois recebi um novo convite, fiquei mais 4 anos.
E aí retornei e fixei os pés agora aqui mesmo. Sim. Eu não sabia que o Amapá é tão assim, questão política. A questão Nossa, política é muito forte o que lá. tem no Estado, então, que tem... O Estado, ele é movido pelo funcionalismo público. Então, assim, é um Estado ainda que ele é muito carente, a gente fala que é um Estado jovem, ele é de 1988, junto com a Constituição Federal. 37 anos vai fazer isso. Então, assim, é um Estado relativamente novo, né? Então, assim, tudo gira em torno da política, do funcionalismo público. Então, eu imagino que, em razão disso, a política seja muito presente, seja muito forte lá. Claro. Nossa. Então, quando eu voltei para Pato Branco, então eu já estava vivenciando toda essa situação política lá e você começa a se envolver. Porque... Obrigado a se envolver. A gente se torna obrigado, até porque eu trabalhava dentro do Ministério Público, no gabinete de uma procuradora, em um determinado período, outro período na Procuradoria-Geral de Justiça mesmo, e estava sempre em contato com o governador, estado, deputados, prefeito, vereador, enfim, senador. Inclusive hoje o presidente do Senado é o Davi Alcolumbre, que é do estado do Amapá. Ele é o senador pelo estado do Amapá, hoje presidente do Senado Federal. Então, olha só o networking que se criou lá e aprendeu, aprendizado também. Sim. Nossa. Doutora Ivana, procuradora de Justiça com quem eu tive a honra de trabalhar hoje, ela é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma das poucas mulheres, até falando, mês de março, mês das mulheres, né? Estamos gravando o pessoal um dia antes e vai pro ar depois aí. Pessoal, parabéns ao Dia das Mulheres aí. Sim. Então, a doutora Ivana é uma grande referência para mim também, é uma potência no estado do Amapá, uma potência no Brasil, em se tratando assim de uma mulher forte, uma mulher assim com uma inteligência, um ser humano assim incrível, e que eu tive a honra de poder partilhar com ela, de me tornar amiga dela e fazer vários trabalhos juntos. Sei, que foi ainda, então lá você criou fez um mestrado em Amapá, uma pós lá. E quando eu voltei para Pato Branco, eu fiquei 1 ano advogando no período de pandemia, e quando o Robson ganhou a eleição, um pouquinho antes dele assumir, ele me procurou e ele me convidou para assumir a procuradoria do município, a PGM. E como eu já tinha muita experiência em assessoria e tudo mais, naquele momento eu agradeci o convite dele e declinei. Falei, prefeito, eu agradeço a sua confiança, mas nesse momento não estou preparada para assumir um cargo dessa magnitude. Passou alguns dias, ele me chamou novamente no gabinete, ele falou para mim, ele me chamava de ele, você vai assumir o PROCON para mim. Aí eu parei e falei, tá. Eu imaginava, na minha cabeça, que eu ia conseguir conciliar o escritório com o PROCON. Sim. Mas são atividades incompatíveis, então eu precisei me desligar da advocacia, me licenciar da OAB, para poder exercer o cargo de direção do PROCON. E aí eu sou um bichinho meio inquieto, cheguei lá, a gente pegou o PROCON da forma com que ele estava, e eu comecei a trazer programas lá para dentro. A gente criou um núcleo do consumidor superendividado que veio de uma lei federal, a lei do superendividamento. Então, a gente trouxe, que foi um dos primeiros núcleos do Brasil, foi instituído aqui em Pato Branco. Nossa. Foi o primeiro núcleo do estado do Paraná que fez parceria com o Sejusc, endividados do Tribunal de Justiça. O que isso significa? Que os acordos feitos dentro do PROCON são levados para o judiciário somente para homologação. Então, aquele acordo feito ali, ele tem força de lei entre as partes. Sim. E o Brasil é um país que tão inadimplente, né? Nossa, aqui em Pato Branco, né? Em todas as cidades. O número de inadimplência é bastante. É bastante, né? Nossa, cartão de crédito e tudo. Nossa, eu acho que vocês que estão na área devem saber muito sobre isso. E resolver, né? E tentar resolver. Tentar resolver de alguma forma, né? E eu, apesar de ser advogada, a gente ser formada para ir para os tribunais, para ir para o processo, eu tenho na minha concepção jurídica que o acordo sempre é a melhor forma. Claro. Né? Eu tenho essa voz mais mansa, falo de uma forma mais tranquila. Sim, pessoal, ela ainda é bem tranquila. Nossa, para conversar com ela leveza, bem soft. Parabéns. Né? Obrigada. Então, eu tento levar tanto para o meu cliente esse atendimento, de tratar ele com essa leveza, porque muitas vezes o cliente, quando chega no escritório, ele chega nervoso, ele não vem aqui para tomar um cafezinho simplesmente com a advogada. Ele vem aqui para resolver um problema.
para Sim. tirar uma dúvida, então ele já chega nervoso. Já chega ativo ali, né? Você tem que trazer Então você tem que aquela... tranquilizar. Muitas vezes o advogado faz o papel do psicólogo junto, né? que eu vi muito, Tem né? que ouvir muito o cliente, tentar entender qual que é o problema e trazer para a realidade. O que é que o meu cliente tem de direito baseado na lei? Claro. Que solução jurídica eu posso trazer para o meu cliente? Você dá uma abertura para ele, tem vários acordos que fazem. Sim. A pessoa tá, vamos dar um exemplo, 50 mil de venda, mas aí só tenho 30, acaba ficando com os 30 para perto dos 20, mas ganhou os 30. Porque muitas vezes o acordo é a melhor forma, porque Exato. cada parte sai perdendo um pouco, mas ambas as partes saem ganhando. Sim, eu acho que esse acordo aí é muito, nossa, muito E nós já fugimos do assunto. Nós já fugimos do assunto, mas é por isso que nós, né, aqui não é, eu falei com a Elaine já antes, aqui não é coisa engessada, a gente vai apoiando, não tô brincando, não é apoiando, vai, né, fluindo, né, na conversa, Sim. né? Mas fugiu. É que eu comecei falando do PROCON, eu já fui me embalando. Nessa ramificação, mas Elaine, a questão do PROCON, que o Robson convidou, e você foi, tem a ver assim, um pouco com o assunto. Sim, né? e aí eu encarei aquilo. E aí, nesse momento que eu estava dentro do PROCON, eu comecei a ter aquele contato direto com as pessoas, com o consumidor, com a sociedade, com as empresas. Sim. E aí eu fui assim pulsando, começou a pulsar em mim a vontade de fazer alguma coisa a mais, de fazer mais pela nossa população. E aí, uns 2 anos antes da campanha, de começar o período de campanha, eu estive conversando com o prefeito, e aí defini partido, para qual partido eu iria, defini que então o partido que mais se assemelhava com os meus ideais era o PSD, né? Até tenho novidade para falar sobre o PSD. Sim, já falamos na sequência. Vamos falar. E aí eu me coloquei à disposição do partido para concorrer à eleição, porque eu acreditava sim que os meus projetos eles poderiam ser colocados em prática e poderia trazer muito para a nossa população. Infelizmente, nessa minha primeira experiência, né, eu foquei em uma determinada área. Talvez esse tenha sido o meu erro, mas é com erros que a gente aprende, claro. Né? É com erros que a gente aprende. E eu acredito assim, não vou falar que da próxima eleição eu vou conseguir, talvez daqui 8 anos eu consiga, daqui 4 eu consiga, mas é algo que ficou em mim, que eu pretendo continuar tentando, porque eu tenho um propósito e eu quero iniciar como vereadora. Né? Então, nesses próximos 4 anos e pela frente, tem que plantar sementes. São sementes que a gente precisa plantar para quando chegar o momento exato. Tá começando agora com o Daí PatoCast, indo, né, em galho em galho, digamos assim, conversando, explanando para a sociedade, para o Pato Branco inteiro, para todo o público aqui, todos os bairros e tal, para as mulheres também, que é o tópico que você vai entrar também. Sim. É uma novidade, né, Elaine? Você vai contar aí para nós. E essa questão também de... Apesar de eu não ter conseguido entrar como vereadora, o meu trabalho não parou. Então, assim, eu continuei envolvida em várias comissões. Por exemplo, a gente conseguiu criar agora um núcleo jurídico dentro da associação comercial. Eu assumi agora, recentemente, a coordenação do núcleo. Então, o que a gente vai trabalhar dentro desse núcleo? Para o empresariado, para os advogados, porque os advogados, eles são empresários também, fortalecer a classe da advocacia enquanto empresários, né? E também o núcleo de empresas, né? Trabalhar dentro do núcleo empresarial na associação comercial. Dentro da OAB, eu me inscrevi também para a Comissão de Defesa do Consumidor, tanto a nível municipal como estadual. Eu permaneço fazendo parte da Brasilcom, que é uma associação brasileira de defesa do consumidor, inclusive agora no final do mês de março eu estou indo para Vitória para participar da reunião da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor como membro da OAB. Então eu já dentro da reunião da Secretaria Nacional são grupos setoriais, então uma área da reunião ficam os órgãos da defesa do consumidor, numa outra área ficam os representantes da OAB, de outras classes, enfim, para a gente discutir as diretrizes que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor vai trazer para os atendimentos. Então, eu permaneço dentro desse contexto também. O projeto da mulher ali que se comentou,
Então, a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores, capitaneado pela vereadora vereadora Anne Gomes, Pato Branco projetado por elas. É um Tem programa... Instagram? Não, ainda não. Ainda não. É um programa que foi lançado, inclusive hoje à tarde a gente teve o lançamento dele. A gente começou a trabalhar com ele ali em fevereiro. Sim. É um programa que a gente vai fazer uma escuta ativa das mulheres, a gente vai delimitar por classes, por problemas, por vulnerabilidades e tudo mais. Não para entender só o problema, mas entender as propostas que essas mulheres têm para Pato Branco. Pato Branco projetado por elas. Entendi. Então, a gente tem que trazer, por exemplo, a OAB ficou dentro de um núcleo para a gente trabalhar, que são as pessoas com deficiência, as mães atípicas e tudo mais. Então, a OAB ficou responsável por trabalhar dentro dessa área. Uma outra instituição ficou responsável por trabalhar com as mulheres empresárias, outra com as mulheres rurais. Sim. Então, para a gente entender quais são as dores, quais são os problemas, mas não só isso. Quais são os resultados que a gente pode trazer, as propostas que a gente pode trazer para projetar um Pato Branco por elas. Por elas, fazer um podcast delas. O que você acha? Vai ver mais tarde? Vai ver porque mais não, tarde, claro. Focado só no público feminino. Só né? no público feminino. Olha só, enquanto projeto aí, anteriormente falei com a Elaine que vai demorar uns 15 minutos, acho que passou de 15 Eu minutos. acho que já passou. Tanta coisa aí. Elaine, boa sorte. Tem um novo empreendimento com aí o Pato Branco e por elas, com o seu escritório. Tudo melhor para você aí e que daqui 4 anos você seja vereadora. Que Deus abençoe, né? Eu recebo. E é um trabalho que a gente vai, é uma sementinha que a gente está plantando agora, né? E a gente vai trabalhando, fazendo as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, para que daqui 4 anos a gente possa estar aqui se apresentando como candidata a vereadora novamente e quem sabe a eleição de verdade. Show de bola, então muito obrigado por participar com o Daí Podcast aqui, doutora Elaine Dias. Querem seguir Pode ela chamar aí? de Elaine Dias. @Elaine Dias. @doutora_Elaine. Elaine. Então é isso aí, pessoal. Siga ela aí, que é uma pessoa do bem e com vários projetos aí. Se inscreva no canal da IPatoCast e siga também da IPatoCast. No YouTube, o mesmo nome da IPatoCast. Se inscreva e aperte o sininho também. Até a próxima. Valeu, galera.